Vamos lá, meninos e meninas? Dando continuidade à nossa disciplina de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NR17, que fala sobre ergonomia, tá? Então, a ergonomia nada mais é que adaptar o trabalho ao homem, e não o contrário, como a maioria das vezes a gente vê. Então, vai estudar o quê? O complexo formado pelo operador humano e o seu trabalho. Então, quando a gente pensa assim, a forma que a gente trabalha, até mesmo a vestimenta que a gente usa, o sapato que a gente usa, se o cabelo está solto, se o cabelo está preso, isso tudo vai entrar em ergonomia. O instrumento que você utiliza para trabalhar é adequado. Vamos imaginar, você vai comprar um mouse. O mouse ele tem que se encaixar na sua mão de forma perfeita, ergonomicamente. O sapato que você utiliza ele tem que ser do tamanho do seu pé, ele tem que ser confortável. Isso é ergonomia. A cadeira que você senta, tudo isso é ergonomia. Então, a forma que você trabalha, qual que é a altura da banca de passar roupa para essa mulher? É baixa, né? Então, ergonomicamente, ela está afetando a coluna, porque ela não está de forma adequada. A banca tinha que estar um pouquinho mais alta para ela, tinha que estar mais ou menos na altura assim, que você coloca o braço com 90 graus na altura ali do cotovelo. Então, é baixa para ela. Quando você viaja, qual a forma que você senta, a forma para você viajar, a posição das suas pernas, o sapato que você utiliza, a roupa que você utiliza. Quando você vai assistir a aula presencial ou agora remota, como que você se posiciona para poder assistir essas aulas? No lazer, então daqui a pouco você vai assistir televisão, vai fazer outras coisas. Como que você senta na poltrona, no sofá? Então, qual que é a forma adequada? No seu trabalho, qual a maneira correta de você se posicionar, de você ter as coisas ao alcance para poder trabalhar? Então, quando a gente pensa em adequar esse trabalho ao homem, a gente tem que ter algumas considerações. Então, ao longo da história, a gente percebe que o homem não sofreu muitas modificações, enquanto que as máquinas, equipamentos, rotinas de trabalho estão em permanente transformação. Com a substituição do trabalho manual por máquinas, computadores e robôs, significando que o desenvolvimento tecnológico já ultrapassou e muito a capacidade humana de adaptação, tanto física quanto mental. Isso porque, se o meu físico ele não está adequado, né? Eu tô com um problema, eu fico emborcada para poder trabalhar, igual aquela mulher passando roupa, isso vai afetar o meu mental. Porque eu vou ficar cansada, vou ficar irritada, vou ficar com dor nas costas. Então, isso tudo interfere. Então, há essa preocupação em estudar o homem, seu trabalho e suas capacidades e necessidades, além das ferramentas que a gente vai utilizar, que tem que ser adequadas, tem que ser ergonômicas, dos equipamentos e meio ambiente que deu origem à ergonomia, tá? Palavra de origem grega, que significa ergon, trabalho, e nomos, regras, normas. Então, como tudo que a gente vê dentro da área de segurança, a gente tem regras e normas para executar o trabalho, tá? Então, a ergonomia, ela se preocupa com a qualidade de vida total do indivíduo, preservando sua saúde física e mental e promovendo segurança, conforto e eficiência. Essa ciência parte do princípio de que todo ser humano é único, ou seja, não se pode separar o corpo físico do corpo psíquico, pois eles estão a todo momento interagindo e interligados, certo? Na percepção ergonômica, todo e qualquer trabalho possui dois componentes, o físico e o mental, ok? E tanto o físico quanto o mental necessitam de equilíbrio para proporcionar bem-estar e saúde aos trabalhadores. As pessoas que possuem estruturas e condições físicas diferentes, às vezes vão fazer atividades diferentes, tá? Então, vamos dar um exemplo clássico, né? Se eu tenho 1,20 m, eu não vou jogar basquete. 1,20 m é muito pouco, né? Se eu tenho 1,60 m, eu não sou jogador de basquete. Nunca que eu vou conseguir jogar basquete, tá? Então, portanto, a capacidade de suportar sobrecarga física e mental também varia de indivíduo para indivíduo.
Então, vamos pegar nós da área de eletrotécnica. Tem gente que consegue trabalhar o dia inteiro fazendo uma instalação numa laje. Tem gente que não dá conta. Tem gente que tem que ficar um tempo lá na laje, desce, faz um outro serviço, sobe na laje, faz um serviço na laje, desce de novo, sobe, desce. Tem gente que sobe, desce para almoçar, sobe de novo, desce para ir embora, tá? Então, vai depender de indivíduo para indivíduo. Cada um consegue suportar uma sobrecarga física e mental própria dele, tá? Então, quando a gente define a equipe de trabalho, a gente precisa pensar qual o trabalho que vai ser feito, onde vai ser executado e quais são as pessoas mais adequadas para executar aquela atividade. Ok? Essas características são distintas e devem ser levadas em consideração no planejamento das tarefas e das condições de trabalho. Acabei de dizer. Então, é razoável concluir que uma máquina, um equipamento, painel, plataforma, cadeira, mesa, ferramenta de trabalho, com o desenho inadequado, ou seja, com o projeto inadequado e sem permitir ajustes de adequação para o usuário, pode provocar dores lombares, lesões nos músculos, tendões e articulações. Então, vamos imaginar você hoje. Como que você está assistindo essa aula agora? Você está sentado numa cadeira. Não estou com o computador, Flávio, estou com o celular. Mas você colocou o celular na sua frente? Qual que é a distância que está a tela do celular? Qual que é a altura que está a tela do celular nos seus olhos? Você está olhando para baixo, está olhando reto, você está olhando para cima, você está olhando para o lado, você está deitado segurando o celular, né, no alto. Se você acha que isso ergonomicamente é correto, comece a imaginar isso. Tá? Qual seria a forma para te trazer um conforto maior? Fica segurando o celular, deita no sofá e segura o celular para poder ficar assistindo essa aula. Quanto tempo você vai aguentar segurar o celular? Tá? Então, são essas questões. Isso é ergonomia. Isso vai te trazer uma lesão. Não sinto nada. Estou assistindo todas as aulas, tem esses 3 meses aí assistindo as aulas, não sinto nada. Tá, espera um pouco para você ver. Tá? Então, vamos pensar em futuro também. Como que você posiciona as suas pernas na hora que você senta? A sua coluna, tá? Tudo isso é importante. Por outro lado, a forma como o trabalho é organizado e as relações de trabalho têm significativos papéis na determinação da saúde mental dos trabalhadores. Então, como organizar isso? Então, vamos pegar a sua situação aí. Onde que você consegue assistir às aulas? O único lugar que você tem é no seu quarto? No seu quarto não tem uma mesa e cadeira. Tá, então vamos adequar a sua cama para isso. Coloca uma almofada no seu colo na hora que você senta, para que você não fique segurando o celular. Coloca um suportezinho. Eu não tenho suporte. Flávio, outro dia achei super divertido. Colocou dentro do copo. Ajeitou ali um copo, uma bacinha e tá, beleza. Mas vamos manter essa questão da ergonomia nesse momento, agora também de estudo remoto, tá? Então, os objetivos práticos da ergonomia são a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e o seu relacionamento com os seus sistemas produtivos. Agora, vou pensar, para quem trabalha em pé, então, a tarefa em pé, ela vai exigir ali uma sobrecarga nas pernas, que pode ficar inchadas, porque os músculos não se movimentam o suficiente para bombear a quantidade adequada de sangue para voltar para o coração. Então, em consequência disso, vai ter um cansaço maior, uma redução da capacidade de concentração também. E é impossível trabalhar em pé comodamente por muito tempo, quando a altura em que as tarefas são realizadas é inadequada, tá? É aquela questão da mulher passando a roupa. É necessário que exista bastante espaço também para você movimentar os pés. Então, você tem que mudar de posição um pouquinho para poder distribuir o peso do seu corpo. As roupas e uniformes também não podem ser apertados, não podem ser largos demais, tem que ser adequadas para o seu corpo e para as atividades que você vai fazer. A altura em que a tarefa vai ser realizada também é um fator importante, pois de forma correta
você vai ficar mais cansado. E a altura deve ser ideal para o trabalho que vai ser realizado. Se é um trabalho mais leve, se é um trabalho pesado. Então, isso vai depender, então, da altura ali, para que você não curve as costas e tenha uma posição inadequada. Aqui, por exemplo, ó, então a gente vai ter o seguinte. No caso aqui, ó, vai ser na altura do cotovelo. A posição da bancada na altura do cotovelo, para um trabalho de precisão. Se são trabalhos leves, você pode ter um pouquinho abaixo da altura do cotovelo. E se for trabalho pesado, mais abaixo da altura do cotovelo, tá? Mas, ó, nunca emborcando as costas, ok? Então, quando você trabalha em pé, é importante que os objetos necessários à execução da tarefa sejam de fácil alcance, tá? A altura da bancada esteja ajustada ali, mais ou menos na estrutura do trabalhador, de forma que quando ele estiver em pé, a superfície de trabalho esteja ao nível dos cotovelos, igual a gente viu no exemplo ali. E o trabalhador fica numa posição ereta, em frente à bancada ou próximo dela, tá? Com o peso distribuído igualmente entre as duas pernas. A altura da superfície de trabalho seja alterada de acordo com a natureza de trabalho. E os comandos, tais como alavancas, interruptores, estejam sempre no nível mais baixo que os ombros. Então, para trazer ali ergonomia. Então, a superfície sobre o qual o trabalhador esteja em pé, ela tem que ser adequada e resistente às condições de trabalho. E os calçados sejam adequados, diminuindo a sobrecarga das costas e das pernas. O ideal é que o trabalhador possa alterar entre as posições sentado e em pé, inclusive revezar entre uma tarefa mais sedentária e outra que exija maior movimentação. Então, se a gente for pegar hoje, quem está trabalhando muito, que são os caixas do supermercado, é difícil eles alterarem, mas dá. Por exemplo, enquanto um fica sentado no caixa, o outro faz o empacotamento, depois alterna. Isso não é possível. Então, o caixa, você já deve ter visto, de vez em quando tem caixa trabalhando em pé, tem vezes que o caixa está trabalhando sentado, é justamente para ter essa movimentação e melhorar a questão da postura ergonômica, tá? E o fato, gente, é que a gente precisa ficar atento com relação a isso. Por quê? Até o sapato que você compra, ele tem que ser ergonômico. E tudo é feito pela média. Então, a altura que você vai comprar uma cadeira, ela tem uma altura já mediana, que é para a média da população brasileira. Para as pessoas mais baixinhas, vai ficar um pouquinho alto. Para as pessoas altas, as pernas vão ficar um pouquinho bodocadas. Por isso, há essa necessidade de regulagem de altura de cadeira, regulagem de braço, regulagem de encosto. Isso é muito importante, porque nem todo mundo tem a mesma altura, nem todo mundo tem o mesmo peso, nem todo mundo tem as mesmas necessidades, que é o caso de quem consegue trabalhar na laje, quem não consegue ficar o dia inteiro ali. Então, são questões que precisam ser analisadas e isso entra dentro da parte de ergonomia. Tá? Então, vamos supor, com relação ao sapato, vamos supor que você calça 37. Se eu te der um sapato 36, dependendo da marca, ele vai servir. Dependendo da marca, o 38 não vai servir. Por quê? Porque os sapatos são feitos baseados numa média, mas vai variar de uma marca para outra. Então, existe uma tentativa da regra, mas o que algumas marcas optam? Não, vou colocar um pouquinho menor, porque nem todo mundo calça esse 35 padronizado. Ele calça um pouquinho menor, mas é maior que o 34. Então, ele intermedia. Em alguns países, esse intermédio é bem maior do que aqui. Você tem 35, 35,5, 36 e a gente não tem, tá? No próximo vídeo eu vou explicar sobre o trabalho sentado. Beleza? Não deixa de assistir.